Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Grazi e aqui eu vou relatar experiências inexplicáveis que já passamos. A minha avó materna sempre foi muito supersticiosa, como eu já disse em outro vídeo. Então nós crescemos ouvindo várias histórias inexplicáveis que aconteciam com a família dela e com ela. A minha avó, ela tinha um fascínio por essas coisas do paranormal. Ela Acho que foi uma coisa que ela acabou passando para toda a família, né. Ela tinha uma sensibilidade incrível para as coisas. Ela sabia e algumas coisas, assim, que difícil de explicar como ela sabia. Várias coisas que ela dizia acontecia realmente. Todas essas coisas que ela costumava ter superstição, quase como um ritual. Eu lembro que ela dizia sobre o vento do Dia dos Finados, que quando ela era criança, a mãe dela nem deixava eles saírem de casa, dizendo que aquele vento que tinha no Dia dos Finados eram os espíritos indo visitar seus entes queridos, então era bom não ficar na rua, porque eles podiam de alguma forma ficar depois contigo ou te assustar de alguma forma, enfim. Ela sempre falava isso pra nós perto do Dia dos Finados, então deixava a gente bem assustado. Eu lembro que quando eu era criança e no Dia dos Finados dava aquele vento horrível, era um vento muito forte que dava. Eu ficava muito assustada, saía pra rua, mas não com tanta facilidade e com muito medo, né. E eu lembro até de no Dia dos Finados eu ficar com medo do meu pai ou minha mãe sair de casa e não voltarem mais. Dito isso, outra coisa que ela sempre dizia é que quando um vento bate na tua casa, na tua janela, um vento que vem do nada, não um vento do dia que tá ventando ou do dia que tá pra chover, aqueles dias que tá calmo e de repente do nada bate um vento muito forte na tua casa. Ela dizia que era presságio, um presságio ruim. E nunca tinha ouvido isso, nunca tinha ouvido esse tal desse vento, a não ser os ventos normais que acontecem quando tá pra chover ou quando já está chovendo ou tempos frios. Então, uma noite, eu não lembro se foi numa quarta ou numa quinta-feira, eu estava assistindo um filme que ele estava passando pela primeira vez na televisão, que era O Gladiador. E o meu pai e eu, nós tínhamos um costume que toda vez que a gente se via, porque ele já namorava mais conosco nessa época, a gente falava sobre algum filme que já tinha dado na TV, algum filme que estava no cinema. E eu lembro que ele sempre chegava e dizia assim: "Tu viu o filme que passou terça-feira? Tu viu o filme e tal?" E aí eu dizia sim ou não. E a gente ficava conversando sobre aquele filme ali. Eu assisti esse filme do Gladiador e por ser um filme que era um dos vários estilos de filmes que meu pai gostava de assistir, eu pensei que seria legal conversar com ele. No domingo seria o Dia dos Pais, seria não, foi o Dia dos Pais, né, no domingo. Então, isso aconteceu na quarta ou quinta-feira, passou o filme na TV, tarde da noite, eu assisti o filme e quando terminou o filme eu pensei no meu pai, eu pensei assim: "Nossa, eu não vejo a hora de chegar domingo para poder conversar com o pai sobre esse filme e dizer para ele tudo o que eu achei sobre esse filme e saber o que que ele achou sobre esse filme". E aí, nesse momento que eu pensei no meu pai, veio um vento muito forte, e bateu a janela do quarto onde eu estava. A janela de ferro, não sei qual é o material, sacudiu muito, como se estivessem batendo na janela, assim. Só que isso foi segundos, 2, 3 segundos. Passou muito rápido aquele vento. E depois ficou um silêncio. Na hora eu pensei, vai ver o tempo, vai chover, algo assim. Só que depois disso não ventou mais a noite toda. Foi só esse vento, esse barulho. E foi muito rápido, muito rápido. E aí, quando passou esse vento, eu achei ele estranho. E quando eu parei para pensar que depois não ventou de novo, eu me arrepiei e lembrei do que a minha avó dizia. E eu fiquei com muito medo, rezei e dormi. E isso foi na semana, né? E de sábado para domingo, o meu pai faleceu. Uma das primeiras coisas que eu pensei foi que eu sabia e que o vento tinha me dito que eu tinha recebido esse presságio
da morte dele. E pra mim foi bem pesado, mas, e ao mesmo tempo eu pensei assim: "Nossa, eu nunca mais quero ouvir esse vento novamente", e ainda bem, eu nunca mais ouvi esse vento novamente, não dessa forma. Outra coisa que eu fiquei bem, assim, triste com isso, além de tudo que aconteceu, né, com a morte do meu pai, foi que eu não pude conversar com a minha avó sobre isso, eu não pude comentar com ela, porque a minha avó nessa época ela estava acamada, então ela já não estava mais respondendo da mesma forma, e também a gente optou, as pessoas da família, todo mundo optou por não contar para ela sobre a morte do meu pai, porque ela iria sofrer e estava com a saúde meio delicada para poder saber de uma notícia tão ruim assim, tão forte. Obrigada por terem ficado até aqui. Se tu tiver alguma experiência inexplicável que queira compartilhar conosco, pode deixar aqui no comentário que eu vou adorar ler. E eu peço para vocês, por favor, se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Beijo, tchau!